Olá, pessoal. Pode sucesso novamente com você aí, hoje com a presença especial do nosso amigo Everton Guimarães. E meninos, deixa eu apresentar esta figura. Prestem atenção. top. Deixa eu pegar fôlego. Mas será que existe alguém que não conhece o Everton? Deixa eu pegar um fôlego Não, para é os top, nossos é queridos top, é top. ouvintes. Prestem atenção. Graduado em Psicologia, Opa, Letras, Everton Guimarães. Filosofia, Meu Deus. MBA em Planejamento e Gestão Isso Estratégica, é top. Psicopedagogia Institucional, Meu Deus. Psicopedagogia em Educação Especial, MBA em Desenvolvimento de Pessoas, Coaching e PNL. Opa, Tem mais Senhoras e alguma senhores, coisa? com vocês, Everton Guimarães. Aê. já vi o Everton. Doutor, mestre Everton. Você viu? Tem doutorado, tem mestrado? Não, mas um dia eu quero ser esse rapaz aí do currículo aí. Mas nem eu sabia que eu era tanto assim. Vou beber uma água Rapaz, depois disso. É bastante água. Olha, Não é? pra Pamela Belani apresentar você com esse padrão, pode ter certeza que ela sabe reconhecer o bom timbre de calibre, né, Gilberto? Nossa senhora, pelo amor de Deus, é top. E não tem o que falar. O Everton é um querido, é um amigo. E o sucesso dele tem que estar junto com o Pode Sucesso. Não Isso pode aí. estar fora, né, Everton? Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Sim, sempre. Prazer estar aqui com vocês. A gente já teve uma conversa muito bacana ali antes do programa. Só pessoas que realmente têm muito a compartilhar. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, gratidão aí por essa oportunidade. Sempre, sempre. Sim. É Né, Laí? importante registrar que o Everton ganhou a caneca da Unimais. Essa Ganhei. belíssima Ó, caneca todo do mundo Pode devidamente. Sucesso. Aliás, acho que ele é o primeiro convidado, o segundo convidado a ganhar a caneca. É a segunda Nossa, convidada. segunda. O primeiro foi o João. João da Pedinho. Clique. Não dá. Não posso perder esse jabá pro João, né? Não. Quando eles falam João da Clique assim, viu, Everton? Eu já lembro do estalo. Eu lembro do estalo. João da estalo. Não é estalo, é clique. É É o isso cara. aí. Papo de hoje. Olha só, que tema mais do que necessário: perseverança. Vocês imaginem, né? O que virá por hoje, depois dessa apresentação, dessa graduação toda, o que teremos de conhecimento. Inclusive, estou aqui na posição de aluna, minha anotação já está aqui, minha Pra canetinha aprender com também, vou anotar tudo, ficarei em silêncio, basicamente, só escutando. Ele é mestre. Mas o que nós gostaríamos de entender, primeiramente, o Everton? Quem era o Everton lá no início da carreira até hoje? Qual que é a sua trajetória aí, pra gente entender? Como essa trajetória sua se conecta a essa perseverança? Respira fundo, Everton, porque ó, é carreira, Certo, hein? aquela minha história. Eu tive um professor na faculdade que dizia assim: a propaganda não é a alma do negócio. A alma do negócio é a persistência e a perseverança. A Pamela acabou de falar aqui. Legal, perfeito. Eu gosto muito de olhar para trás, sim, não no sentido de reviver ou ressentir as dores que se foram, mas para a gente recordar qual é a nossa origem, né? Eu entendo que quem esquece o passado compromete o seu futuro. E eu tenho muito orgulho da história de dificuldade que a gente teve. Meus pais são guaçuanos também. Aliás, meu pai nasceu em Santo André, mas muito tempo em Mogi Guaçu. E eu nasci em Mogi Guaçu, então a nossa infância foi de muita simplicidade, morando na periferia, estudando. Seu pai? Carlos Guimarães. E a sua mãe? Eli Guimarães. Eli Guimarães. Meu pai é funcionário público, já faz 20 anos também. E a gente cresceu na periferia da cidade, morando ali no Santa Terezinha, estudando no CAIC, escola simples. Sim. E eu não tinha perspectiva de vida, de sucesso, na verdade. Eu achava que ia trabalhar de servente a vida toda, isso era um grande problema, porque quando eu ia trabalhar de servente, eu era muito mal, muito ruim, frágil. Você era ruim de virar a massa? Eu não conseguia. Eu pesava menos que a enxada. A minha camisa listrada tinha uma lista. Então, na minha cabeça, eu não ia casar, não ia ter carro, não ia ter casa. Então, vivia aquelas circunstâncias complicadas. Nunca passei fome, porque meu pai nunca deixou de trabalhar, né? Então, algumas coisas que eu lembro do meu pai, e eu verbalizo isso para ele hoje, eu nunca vi o meu pai um dia levantar de manhã e minha mãe falar: seu pai não foi trabalhar hoje porque estava doente, está de atestado. Nunca. Pelo contrário, né? Nunca, sempre trabalhando. Nas férias ele ia fazer algum bico, minha mãe também trabalhando, eu sou o mais velho de 4 irmãos. E a gente foi crescendo assim. Com 8 anos começamos a trabalhar. Meu pai levava a gente para trabalhar, claro que não exigia que a diária pagasse alguma conta, mas a gente estava ali, trabalhando na roça, no café, no algodão, vendendo coisas na rua, vendemos rodo, vendemos água, sorvete, salgadinho, que boa, suco. E a gente enxergou assim que a vida era muito difícil, muito complicada. Ou faz ou faz.
Então, mas isso foi sempre maravilhoso. Eu lembro de uma vez que eu verbalizei que eu jamais faria uma faculdade. Por quê? Porque eu não me via nas condições. Então, os meus amigos falavam, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou estudar. Eu falei, eu não tenho essa expectativa porque eu sei que o meu cenário não é para isso. Mas eu não conhecia ainda um Deus que eu fui conhecer depois, aos 14 anos, que faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. E hoje a gente olha para trás e vê que, na verdade, vem tudo dele, né? A gente 100%. levanta de manhã e vai trabalhar com carinho, com amor, e Deus vai abençoando. Então, a gente olha para trás e vê tudo aquela escassez, aquela dificuldade, e a gente não pode esquecer disso, não pode. E o mundo dá volta também. Hoje, se entrar no coração as coisas abençoadas que tem hoje, e a gente tiver um orgulho disso que não seja no Senhor, eu posso voltar para a mesma dificuldade. Então, na verdade, Exatamente. o mundo vai girando, né? Então, é É um momentâneo. alicerce, né? Ele vai abençoando para você gerenciar as coisas que ele vai te dando. E para contribuir, né? Então, aquilo que o Senhor coloca em nós é para servir o outro. Sim, Meu sempre. primeiro emprego registrado foi no Ponto Novo, eu ganhava R$180 por mês, minha mãe fazia uma despesa de 220, então eu tenho hoje em casa alguns olerites negativos, e era assim que... Coloca no quadrinho. Então, negativos. E trabalhava com o mesmo amor, com a mesma alegria, porque não era o salário, era fazer com Diferente da excelência. geração de hoje, né? Nossa, nós vamos chegar lá daqui a pouco. E depois de 3 anos, Ponto Novo, fui trabalhar na Tem Total, onde eu tô há 20 anos ao lado do José Neuval, do Zezinho. 20 anos, olha aí. 20 anos. 20 anos. Então eu gosto muito de ter uma perseverança, porque eu estou há 23 anos servindo a Deus na mesma igreja, com o pastor Elias. Que legal, pastor. Grande figura aqui na Liderança cidade. religiosa, um cara sensacional. Maravilhoso, ele é uma pessoa extremamente rara. Amigo, conselheiro. Parceiraço, humilde, generoso. Você não sai da casa dele sem levar uma camisa, uma gravata. O pagamento dele vai na conta da esposa. A esposa paga as contas. Porque se for para ele, não chega em casa, não chega. Não chega. Ele é maravilhoso. É o meu Ele é o pastor. tipo de pessoa que até no cumprimentar-te, ele já passa uma coisa boa. Ele tem uma alegria sobrenatural, né? Exato. Mas eu ouvi uma frase uma vez e eu tenho essa frase pra minha vida também, viu? Ela aí é legal. Ninguém vence Deus em dar. Quanto mais você faz, mais Deus te dá. Mais Deus te abençoa. Verdade. E quando a gente fala de religião, Deus ele é tudo na nossa vida mesmo, é verdade. Quando você está fundamentado na palavra de Deus, as coisas vão por outro caminho. Verdade. Eu estou há 23 anos servindo a Deus com o mesmo pastor, há 20 anos na mesma empresa, há 19 anos com a mesma mulher, 17 casado, 2 namoro. Então eu gosto de perseverar num caminho, né? A Bíblia diz isso, né? Se você coloca um caminho no teu coração, Sim. fica firme nele. Então, uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje é uma motivação muito curta. Sim. Eu estou escrevendo um livro que chama A Motivação é o Combustível do Fracasso. Nossa, Top. perfeito. Por quê? O que eu defendo ali? A motivação é aquela energia interior que te impulsiona. Claro que a motivação é muito boa. Uma explosão. O indivíduo motivado, ele tende a ser mais dedicado. Só que a motivação, ela é infiel. Ela te abandona sem aviso prévio. Sim. Ela desaparece sem falar tchau. Perfeito. E aí, Temporária. quando a motivação não está presente? Quando ela acaba. E quando ela esses acaba? momentos Só surgem. fica disciplina. E isso Só não, fica disciplina. isso não é só na carreira profissional, isso é nos relacionamentos. Você está se relacionando, tem dia que você está apaixonado, Mais tem dia... empolgado, mais E aí? desse, não sei. E não Ela já Tem dia que o amor some, você olha pra dentro e fala, parece que eu não amo mais. O que tá acontecendo? Aí o jovem que não se autoconhece vai e larga. Depois que larga, descobre o quê? Eu amo sim. A quantidade de ex-funcionários que me mandam mensagem diariamente querendo voltar. Isso explica muita coisa. Sabe? Isso explica muita coisa. A motivação, eu já vi muitos indivíduos extremamente motivados que não chegaram a lugar nenhum. Porque tá motivado hoje, amanhã não tá mais. E vive. Então, a motivação, ela é importante, mas ela não pode ser seu combustível. Não é ela, né? Sim. Não é ela que vai te guiar, não é ela que vai te Seu conduzir. combustível, perfeito. Então, por isso que no livro que eu estou escrevendo tem essa questão da motivação combustível do fracasso. Os indivíduos que chegam lá, ele passa por momentos de desmotivação. Sim. Sim. Mas não, como ele não vive disso,
Então, ele vai continuar a fazer com excelência. Por isso que eu gosto tanto do tema perseverança, porque não é como começa, mas é o fim, né? É chegar lá. A consistência. Agora, Sim. você citou aí que você descobriu esse Deus na sua vida aos 14 anos. Correto. Antes disso, você tinha dificuldade para imaginar onde você estaria hoje, é isso? Nossa vida, eu tinha convicção, eu tinha certeza que eu teria uma vida que não ia ser nada. Não, sem dúvida. Porque tudo que eu ia fazer era ruim. Eu ia jogar bola, eu era lento. Servente de pedreiro não dava conta? Eu era servente da conta, eu ia vender, era mediano. Eu ia soltar a pipa não subia. Eu tô falando do brinquedo, eu tô falando de tudo. Cara, eu não sou bom em nada, cara. Não sou bom em nada, não sei cantar. Eu fui fazer teclado, não conseguia. Fui fazer violão, não conseguia. Nada. Falei, poxa, eu sou extremamente mediano, cara. Eu não tenho talento nenhum na vida. Então, a autoestima, assim, baixíssima. Mas aí é fazer com dedicação. Eu gosto de citar, até em total, claro, né? 20 anos, hoje tem a oportunidade de ser sócio em alguns negócios. Uma empresa que é um orgulho para você. Muito, gera emprego, renda, qualidade de vida. São 5 lojas só em Mogi Guaçu. É uma das maiores empresas de Mogi Guaçu. Então, para quem eu trabalho, né, que é o Zezinho, é um camarada extremamente sensacional, né? Vocês precisam trazer ele. Pessoas simples. Opa, fica já aí o convite. Você precisa ver as reuniões dele, não é impondo, é propondo, é ouvindo, ele respeita as pessoas que trabalham em cada departamento. E o Ponto Novo, que são 2 empresas extremamente importantes para mim. Quando o próprio seu Otávio me contratou, isso 23 anos atrás, eu comecei a trabalhar no pacote, fui para o Hortifruti, e aí foi lá, trabalhei 3 anos. E você sabe, trabalhar 3 anos no mercado... Não, data recorde. Data recorde. Deixa eu fazer uma observação aí, um ponto em comum. Você citou o Ponto Novo, você citou a Tem Total, o Zezinho e o seu Otávio, né? E pegando essa deixa de perseverança que a Pâmela colocou na mesa. O seu Otávio trabalhava na International Paper, certo, né? Que era a Champion, na época era a Champion, né? Ele é Dona Nazaré. Ele fechou lá um botequim que tinha, onde só vendia rabo de galo, deixou fechado por uns meses para transformar na potência que é o Ponto Novo hoje. Sim. E aí os filhos, o Adriano, a Elaine, todos eles, os 4 filhos, o Marcelo e o Júnior, eles questionavam o pai. O pai, você fechou, o que vai abrir aqui? O que vai abrir aqui? Ele falou, calma, nós vamos abrir um ponto novo na cidade. Era um ponto novo na cidade, um ponto de comércio novo que ele ia fazer. Legal. E aí ele abriu o Ponto Novo, supermercados, que virou a potência que é hoje. Mas não foi de imediato que isso aconteceu. Ele continuou trabalhando na International Paper. E um grande amigo nosso em comum, que já faleceu inclusive, ele falava assim... trabalhou com o seu Otávio na International Paper. Ele falava assim para o seu Otávio, mas o senhor está com o comércio prosperando, por que o senhor não sai da empresa e vem para o comércio? Eu falei, não quero perder aqui o convênio médico da minha família. Eu tenho 4 filhos. Eu não posso perder o convênio médico. Então ele se garantia no emprego para manter o convênio médico para os 4 filhos. E aí ele foi perseverando e o Ponto Novo virou o que é hoje. O Zezinho da Tem Total tinha uma garagem alugada na rua Emília Zanetti de Almeida, no Parque Cidade Nova. Ele alugou lá do seu Geraldo de Oliveira. Conhece tudo, hein? Grande seu Geraldo, marido da dona Nilda. Olá. E depois eu vou marcar eles nesse podcast que eles assistiram, porque eles fazem parte dessa história. Sim, é uma história. Eu tava lá, eu acho que o Unicel devia estar com ele na época. Sim, com as máquinas de costura, fazendo a produção, vendendo. Perseveraram. É um ponto em comum entre eles aí, né? Sim. E você também, que com 13 anos estava com crise de existência já. Ah, sim. Porque eu cheguei à conclusão, eu era pobre. Eu não tinha talento. Era feio. Casar comigo. Nossa. E casei com uma mulher linda. Linda. Meu pai falava assim que todo pé descalço tem um chinelo velho pra calçar. Ele falava isso. Deus sempre foi muito bom. Hoje, nas aulas e nas palestras e falando, nós estamos aí com um índice enorme de suicídio. Cerca de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida por ano. Sim. O mal desse século é a ansiedade. 24% das vezes desencadeia em depressão. Eu tenho atendido adolescentes que se cortam.
Então, Motivação, né? o que a gente tem dito? Nossa felicidade, ela tem muito mais a ver com a capacidade de lidar com as frustrações do que a vida estar ajeitada. De fato. Então, é o quanto que você é capaz de lidar com os percalços, com as decepções da vida, que vai te levar para o sucesso. Não é o quanto as coisas vão dar certo. Sim. Então, quem que vence a luta de boxe? Não é o camarada que mais bate, é quem mais aguenta apanhar. É o que mais apoia. Quem tem suspense pra levar pra... Aguentou. Então, isso já reflete uma outra discussão que a gente pode ter, que é a criação de filhos. Eu tenho 2 filhos. Minha menina tem 11 anos, meu menino tem 8 anos. O que é em casa? Em casa é um laboratório para a vida. Como é que eu vou poupá-la e poupá-lo de sofrer frustração se a vida não vai? Exatamente. Como é que eu vou brigar lá na escola porque alguém tirou sarro, ou não escolheu, ou zombou, e eu vou impedir que tudo isso aconteça se a vida não vai? Então nós temos um índice muito grande de adolescentes que não aprendeu o não. É verdade. Se o brinquedo preferido subiu, vai comprar outro. Então tem que ser do jeitinho que o majestade do bebê quer. Então, e os pais fazendo isso não porque são ruins. Os pais amam os filhos, mas porque precisam de ter toda essa consciência que tem mais gente em depressão na classe alta do que na classe baixa. Sim. Então não é o quanto a tua vida tá ajeitada. Não é o dinheiro. Eu vou dizer para vocês, eu sou tão feliz hoje quanto eu era na escassez. Perfeito. Eu não preciso de mais nada, nem você, nem você, nem você. Você não precisa de mais nada para ser feliz. Mais nada. Eu costumo dizer que a felicidade, ela consiste, além da nossa vida espiritual com Deus, mas ela consiste em você ter saúde, você ter o pão na mesa e você estar em comunhão com a tua família. Você tá bem. O resto é acessório. Se vier, legal. Se não vier, só o que acontece? Nós aprendemos a projetar o sucesso e a felicidade naquilo que falta. Só que quando o nosso cérebro projeta naquilo que falta, aí você alcança, mas o seu cérebro continua projetando naquilo que falta. E você nunca vai estar feliz, porque está projetando na falta. E aí tem uma frase que eu gosto de dizer o seguinte: se você não é feliz com o que você tem, não será feliz com o que você deseja. Top. Se você não é capaz de ser feliz com o que tem, não será feliz com o que deseja. Porque na hora que você alcançar, você não vai ter, vai ser a mesma coisa. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Não é pelas coisas materiais que Deus tem dado. Claro que isso é legal, não vou ser hipócrita. Também tenho aquilo que a gente está construindo, aquilo que a gente está adquirindo, mas isso é acessório. Onde que está a felicidade de verdade? Quando o portão de casa sobe e as crianças vêm correndo abraçar. Quando eu chego em casa e a esposa vem tratar com carinho. Quando é tomar um café na casa do meu pai e da minha mãe, num bairro simples, mas tomar um cafezinho da minha mãe com um bolinho de chuva. Ter a casa para voltar, ter o privilégio de ter o pai e a mãe aí. Ter bons amigos. Ter bons amigos. Reais, leais, né? Reais. Eu sou extremamente feliz por reconhecer tudo isso que Deus deu diariamente. E aí Deus, realmente na carreira, as coisas foram Deus foi abençoando. Eu dou aula na faculdade faz 8 anos, aula de psicologia, pessoal de EDM, pós-graduação. E gerencio a rede, tem total para o Zezinho e tem alguns negócios de sociedade com eles, né? Eu e meu irmão temos uma empresa também de treinamento e palestra. Deus tem levado a gente para dar palestras em inúmeras empresas, em vários estados do Brasil. E isso é gratificante porque eu sempre me vi sem talento. Olha que coisa. E aí Deus coloca 400, 500 pessoas sentar para ouvir um cara que lá atrás não tinha, achava que não tinha talento. Mesmo problema. Você tinha esse então, pensamento. olha o que Deus faz. São os improváveis, né? São os improváveis. E isso o que acontece? Agora me veio a reflexão seguinte para a pessoa que está em depressão. A maior mentira de quem está na dor é que aquela dor não vai passar. Então a depressão ela vai dizer pro camarada assim, ó, esse cenário é permanente. Não é. E não é. Então, o trabalho que eu faço para as pessoas que estão nesse sofrimento é o seguinte: você está olhando para o teu pé. Levante a cabeça e olha na frente. Isso. Lá na frente você vai falar para mim, rapaz, se eu tivesse tirado minha vida lá atrás, eu teria me arrependido demais, porque as coisas mudaram, as coisas resolveram. Sim. Mas a gente fica nesse desespero, porque algumas pessoas que estão nos assistindo estão no momento que ela se sente fracassada. Sim, exatamente. E ela começa a acreditar que o cenário é permanente. Perfeitamente. Mas não é permanente. A paisagem da vida muda. É isso que é maravilhoso.
Essa é a linha tênue que a pessoa tem dificuldade de encarar, né? Só que não muda do dia pra noite. Eu, na Não, Tem Total, eu trabalhei 6 anos de TI. Eu ganhava um salário piso, eu trabalhava de moto, eu viajava as cidades. Alguém falava, você tá louco? Você trabalha de moto, você pega chuva, você dorme dentro da loja quando tem que posar. Tem 6 anos de TI. Só que o Zezinho tinha feito uma promessa pra mim, você vai crescer comigo. Eu acreditei. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Acreditei. E ele cumpriu. Ele cumpriu. Aí houve promoções, houve aumento de salário, até que em 2019 houve uma sociedade. Então eu acreditei. Então qual é o cenário que a gente vê hoje? Eu já entrevistei mais de 10 mil pessoas em entrevista de emprego. Por que você saiu dessa empresa? Primeira pergunta, a pergunta que eu mais gosto de fazer. Por que você saiu dessa outra empresa? Lá eles não me valorizavam, não deram oportunidade de crescimento. Legal. Quanto tempo você trabalhou lá? 4 meses. Não sabe o que é Oi? projetor. É. E pro casamento é a mesma coisa. Os meus primeiros 4 anos de casado foi extremamente difícil. Dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade íntima, de intimidade. Né? Eu casei com 20 anos, ela com 22, casei virgem. Achava que era a coisa mais fácil do mundo, não pensa não. Ninguém me ensinou. Ninguém todo mundo ensina como é que casa, ninguém ensina como descasa. Foi 4 anos de dificuldade. Então hoje quando eu vejo um casamento, e eu tenho trabalhado muito com famílias, tanto no atendimento de casal quanto palestra para famílias. Quando eu vejo um casamento acabar com 2, 3 anos, eu lamento muito, porque o meu casamento em 4 anos foram ruins. As dificuldades passam. E depois ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu falo, poxa, se tivesse perseverado mais um pouquinho. É difícil, o começo é difícil. A minha mãe fez uma comida maravilhosa, eu casei, achava que ia ter o mesmo tratamento, não é. Eu abri a panela, não sabia se o arroz dela estava cozido ou estava cru. Eu experimentava, a dúvida continuava. Ai. Olha lá, E aí, as verdades. eu achava que eu ia mandar, vou casar, vou mandar. Faz outro arroz. Não manda nada. Você que fazia. Mas aonde que foi a bênção, o sucesso na vida pessoal, na vida profissional? Você tem que esperar. A vida é sobre plantar e colher. Essa juventude quer colher aquilo que não plantou. Sim. Já acha que os pais devem. Sim, exatamente. Então a vida é sobre plantar e colher. Planta. Enquanto você estiver plantando, vão chamar você de puxa-saco. Vão chamar você de tonto. Vão chamar você de idiota. Vai falar que você está perdendo tempo. E você planta? Não é assim que faz. Mas chega uma hora que tem a colheita. Uma vez eu conversei sobre isso com o Major Marcos Tucumantel, nosso vice-prefeito em Mogi Guaçu. E ele falou justamente isso. Falou, estou semeando, não me pergunte quando será a colheita. Ele fala isso, é um ditado que ele leva para a vida até hoje. E eu vejo que a direção é mais importante que a velocidade, né, professor F? Legal. Perfeito. Quando você fala aí, eu visualizo isso. Eu tenho um filósofo que diz isso. Ele diz o seguinte, não importa a velocidade que você vai, desde que não pague. Perfeito. É isso aí. Não precisa acelerar, basta não parar. Essa desaceleração que pode gerar essa recaída ou então uma entrada, né, numa depressão. E se não houver uma base fortalecida aí, principalmente uma base espiritual, é que a pessoa a gente acaba vendo e testemunhando essas loucuras que a gente vê por aí. Baseado nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vem de uma formação admirável com uma base espiritual. Agora, como é que você vê isso com essa sua formação curricular admirável? Como é que você vê esse conflito entre ciência e lado espiritual, que a gente sabe que existe, a gente não tem como provar às vezes, mas sabemos que existe, né? A ação de forças ruins, forças do mal, que levam as pessoas a acreditar que esses buracos não têm saída, quando na verdade tem. Como é que você enxerga isso com o ponto de vista do Everton de 13 anos, que não aguentava com o peso da enxada, e agora o professor doutor Everton aí? Excelente pergunta. Já me perguntam, quando eu fui fazer a primeira graduação, que foi psicologia, já me questionaram, né? Como que você... Será que não vai abalar a tua fé você fazer psicologia? Foi muito pelo contrário. Compreender a complexidade e a individualidade do ser humano, isso só enaltece Deus. De fato. Você me fez lembrar um dia, na sala de aula, dando aula, um aluno falou assim, professor, poxa, você é um cara inteligente, você é estudado, como é que você pode acreditar que um Deus... que ninguém sabe de onde veio, com o poder da palavra criou tudo? Desculpa, mas para mim essa é uma ideia idiota. Aí eu falei para esse aluno assim, rapaz, falando agora assim,
um Deus que ninguém sabe de onde veio, com o poder da palavra, criou tudo. Rapaz, não tinha parado de pensar, não, você tem razão, acho que é uma ideia idiota mesmo. Verdade. Então conta-me a sua ideia de como surgiu tudo. Professor, é o seguinte, não tinha nada, de repente nada explodiu, e com essa explosão, ó, foi criando o universo, planeta, terra. Química. Aí aqui na Terra, ó, tinha uma ameba que virou um girino, que ganhou um rabo, que perdeu o rabo e virou gente. Eu falei, essa é a sua ideia? Aí ele falou assim, professor, mas agora que eu falei, eu vi que é uma ideia idiota também. Você fica com a sua ideia idiota e eu fico com a minha ideia idiota. Então, assim, ciência e religião, muitas vezes ela está em conflito, mas muitas vezes ela, não necessariamente, ela precisa se contradizer. Eu dou aula na faculdade assim, ó. Por exemplo, Freud falava que dentro de nós há duas naturezas. Ele chamava isso de impulso divino e impulso de morte. Impulso de vida é aquilo que é correto, aquilo que é seguro. Impulso de morte é destruição mesmo, fazer aquilo que é errado, tal. E esses dois conflitos estão brigando o tempo todo entre si. Tá? O que gera para Freud é a libido. Vamos para a Bíblia, Gálatas 5,17. O apóstolo Paulo fala, dentro de cada ser humano tem duas naturezas. O espírito quer agradar a Deus e a natureza humana quer desagradar. Essas duas naturezas estão em conflito o tempo todo porque elas não conseguem. Você entendeu? Então, assim, eu falo isso para os alunos. Alguns não gostam, né? Alguns não gostam que falam de Deus. A psicologia fala de gerenciar pensamentos. Filipenses 4,8, o apóstolo Paulo fala de gerenciar pensamento. A psicologia fala de proteger as emoções. Provérbios 4,23 fala de proteger as emoções. Tudo que a psicologia fala agora, os filósofos falam agora, a Bíblia já falava há muito tempo. Então, para mim é muito tranquilo isso. Eu tenho a graça de Deus de ser pastor de igreja, sou pastor auxiliar, sou co-pastor do pastor Elias na Assembleia de Deus Ágape. Nosso presidente é o pastor Nicéus. Marca mais essa daí, ó. Pela graça de Deus, né? Professor de escola bíblica, tesoureiro da igreja, a gente serve a Deus. E fala os projetos sociais, né? Se a gente for entrar nos projetos sociais aqui, o projeto Ágape é maravilhoso. É maravilhoso. A igreja Ágape tem a associação Ágape, que faz um trabalho incrível na coordenação da pastora Ângela, da Thaís. Com as crianças, com os adolescentes e com os pais. Maravilhoso. Eu conheço o projeto. Realmente. Então, eu sou extremamente feliz pela igreja que eu congrego e para mim é muito simples isso, não nego a minha fé, mesmo em sala de aula. Claro que lá eu estou ali para ensinar psicologia, vou ensinar psicologia, vou ensinar o conteúdo sem nenhum problema, mas também não vou esconder a minha fé, né? Porque, olha, veja bem, os seus conflitos lá com 13 anos de idade, né? Que fez você pensar tudo aquilo que você já relatou aqui. E aí a gente vê hoje jovens nessa faixa etária aí. Eu estudei tecnologia da informação na FATEC em Mojimirim, análise e desenvolvimento de sistemas, e me deparei com um grande número de jovens ali, você deve conhecer essa realidade também, semi-ateus, esses que ainda não acreditam em Deus, principalmente nessa área de tecnologia. Agora, como é que está hoje esse perfil? Essa molecada que está por aí com 13 anos, que é o seu exemplo lá atrás, que passa por dificuldade, mas que ainda por cima, como agravante, estão se tornando ateus. Isso pode refletir no futuro uma geração perdida aí, né? O que você acha sobre isso? Existe um equívoco nessa juventude de hoje que eles acham que a religião oprime. A religião, você não vai conseguir ser livre sendo religioso, porque você vai ser proibido de fazer as coisas. E onde que está a mentira? Você será feliz e livre à medida que você fizer tudo o que você quiser. Tive um debate em sala de aula, uma aluna falou para mim, professor, eu não vou numa festa que eu não quero ir. Se eu não estou com vontade, eu não vou. E a gente debateu sobre isso, que a vida não é só sobre fazer o que quer. Então, um primo da minha esposa vai casar, eu não quero ir, mas eu vou ou não? Eu vou porque ninguém é feliz só fazendo o que quer. Ninguém é feliz só fazendo o que quer. Então, essa juventude o que está prevalecendo hoje? E isso é tão interessante, porque isso é o caminho exatamente da depressão e da tristeza. O egoísmo. A ciência foi e pesquisou quem era o cara mais feliz do mundo. Isso de uma forma não de feeling. Colocaram conectores para medir as vibrações cerebrais e descobrir quem era o cara mais feliz do mundo. É um francês, um monge chamado Matteo Ricard. Esse cara foi definido pela ciência como o cara mais feliz do mundo. Isso medindo
as vibrações cerebrais do cara. É um monge. Ele é um monge francês chamado Matteo Ricard. Tem essa matéria aí, só dá um Google já baixar. Agora eu pergunto, quanto que esse cara tem de patrimônio? Nada. Quanto que esse cara tem de seguidores? Acredito que nada. Nada. Você sabe onde que ele encontrou a felicidade? No altruísmo. Tudo que ele ganha de livro, de palestra, ele dá. Ajuda. E o que é essa geração de hoje? É o contrário. Essa geração de hoje é onde prevalece o egoísmo. Se eu quero, eu faço. O corpo é meu. Eu só vou onde eu quero. Se eu não quero, eu não vou. Aí eu pergunto, vai estar feliz? Não vai, porque para psicologia, os psicólogos de Harvard, eles pesquisaram com 2.500 pessoas para descobrir onde está a felicidade. A felicidade está em 3 pilares. Primeiro chama prazer. De fato, a gente precisa ter momentos agradáveis, boas companhias. Precisa ter. Segundo chama responsabilidade. Pagar a conta, renovar a carta, ir no banco, faz parte da felicidade. E terceiro chama-se missão de vida. Que na psicologia a gente chama de sentido de vida. Você descobrir qual é a tua missão, qual é o teu propósito. A vida não pode só sobre nascer, adquirir coisas, morrer e não levar nada. Então a felicidade está nesses 3 pilares. Essa geração é a geração que acha o quê? Essa geração que acha que ela é feliz por fazer só o que quer. Sim. Só que isso vai te levar exatamente para a infelicidade, para a depressão. E aí eu lembro de um filósofo chamado Kant, que ele diz o seguinte: se você só faz o que deseja, você não é livre. Você é escravo dos seus desejos. É um tipo de vício, né? Então, aquele jovem que fala, eu não vou onde eu não quero ir, eu não faço o que eu não quero fazer, se eu quiser fazer algo, eu faço. Cara, você percebeu que você não é livre? É preso. Sabe quem que é livre? É aquele que fala, poxa, há dentro de mim uma natureza que quer me levar a fazer isso. Eu sou casado, mas há dentro de mim uma natureza que quer levar a ter relação extraconjugal. Dizer não para isso é ser livre. Isso é ser livre. O não é libertador. Eu sou livre porque eu não sou obrigado a me render a isso. Sim. Então, hoje, nós estamos com um movimento em que é o movimento do egoísmo. Então, o jovem ele vai ficar de madrugada, ele vai fazer o que ele quiser com o corpo dele, ele não se preocupa se o pai e a mãe estão preocupados, ele não se interessa se aquilo vai ferir a imagem dele ou a imagem da família. Então, o grande problema que está prevalecendo e levando uma multidão de gente para a depressão é exatamente isso. E o que a religião faz? A religião ela é o contrário. O que Jesus disse? Lucas 24:33. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar. Sim. A religião, se eu fosse resumir o evangelho em uma palavra, poderia citar várias. Perdão, amor, transformação. Mas eu gosto da palavra renúncia. Ninguém é feliz se não renunciar. Então, é isso que eles não estão entendendo. Eles acham que o religioso que está preso, que livre é ele que faz o que quer. Depois vai se encontrar no fundo do poço. Então, quando você renuncia uma série de coisas, para você ter sucesso, tem como chegar no sucesso se você não renunciar? Não tem. Impossível. Você tem que renunciar ao descanso, você tem que renunciar a outras coisas que você queria comprar para você canalizar o seu investimento naquilo ali. Os prazeres. Você tem que renunciar a um monte de coisas, senão não chega lá. Só que essa geração não quer renunciar nada. E quer resultado imediato. E aí é onde ela começa a ter a frustração, a decepção. Se as coisas não mudarem. Não consegue compreender o início da nossa conversa, que é a perseverança, a persistência. Param na primeira decepção, não voltam depois do almoço porque foi cobrado. Antigamente, nós fomos para a geração anterior, dos meus pais, ou eu quando comecei, a gente era xingado, humilhado, gritava com a gente. Passei por isso. Hoje você vai chamar a atenção da pessoa. Você tem que pensar nas palavras. Você leva um buquê de flores, uma caixinha de bombom. Você faz 100 elogios e fala assim, ó. Mas assim, talvez, se eu não tiver enganado. É mais ou menos isso. Ponto só assim para você melhorar um pouquinho. Então, o que está faltando nessa geração? É a inteligência emocional, a capacidade de lidar com as frustrações. Eu tenho tentado colocar isso em prática com meus filhos. Dói.
Às vezes eu falo não com vontade de... Que é a coisa mais gostosa de que... Atender o desejo do filho. Meu Deus do céu. Mas eu não posso atender o tempo todo. Às vezes sim. Concordo contigo. Mas Everton, você não acha que isso também um pouco é nós, né, na geração aí dos 35, 40 anos, que estamos estragando os filhos, né, só falar sim, 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 aí criamos uma geração aí Nutella, né? É aquela frase do meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Exatamente. Eu não mudaria, meu irmão, que é meu sócio, a gente fala muito isso. Eu tenho um irmão 11 meses mais novo, trabalhou 3 anos, um pouco novo, também nós somos sócios. Olha só, comprando um saleiro de O Adriano lá é foda, hein? A gente fala, a gente não mudaria absolutamente nada na nossa infância, cara. Aquela escassez. Por um bom tempo não tinha geladeira em casa. A gente não dá valor na geladeira, porque você não sabe o que é viver sem geladeira. Exatamente. Então a gente não dá valor. Tenta imaginar o que é viver sem geladeira. Tinha internet, quando tinha uma televisão velha, eram 3 canais. 3 que pegavam. 3 canais. Pra mudar de canal, alguém tinha que virar antena. Aí, volta, aí. Não mexe. Fica aí, segura Rapaz, eu te lembro do passado ali. É isso. Cara, É isso mesmo. Então, assim. Globo, SBT, Manchete? A minha mãe já colocou água de arroz na minha mamadeira, porque não tinha leite. Poxa vida. Então, isso era maravilhoso. Então, hoje você liga a televisão, você tem 300 canais, você não sabe, né? Opções na palma da mão, né? No celular. Ah, não tinha nada disso. Meu primeiro celular eu tinha 18 anos. Hoje as crianças estão com o celular. Então, essa mentalidade de... Eu dou palestra para os pais na escola da família, ali na Mackenzie. Por sinal, a escola é extraordinária. Lá tem a escola da família. Sim. Que legal. É o dia que os pais... Meu filho tá indo pra lá. 2024 vai estudar lá. Sensacional. E aí eu dou palestra para os pais lá. Falo, poxa, se o seu filho não vai sofrer o que você sofreu, ele também não vai ter o caráter que você tem. É isso aí. Sim. Exatamente isso. E Romanos 5 fala que o sofrimento, ele produz a perseverança. Sim. Né? Aí tem aquela outra frase que diz que tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis e tempos fáceis formam pessoas fracas. Os pais têm que tomar muito cuidado. É claro, o que eu falo para os pais? Eu estudei 5 anos para ser psicólogo, fora os outros cursos, fora as pós-graduações. Você vai numa empresa, você tem treinamento. E para ser pai e mãe? Não tem Não treinamento. existe. E para ser marido e esposa? Marido, exato. Ninguém se forma. Na missão mais importante da vida, a gente não se forma. E a gente erra, e a gente não erra porque somos pais ruins, porque a gente não sabe, a gente está tentando fazer o melhor. E vai seguir o primeiro exemplo que você teve na sua vida, né? Que foi o exemplo do pai, ou da figura do pai, né? Meu pai, minha mãe, a minha mãe, uma coisa que eu queria que toda mãe ouvisse isso aqui. A minha mãe... Aí, mãe, presta atenção que ele vai falar, hein, mãe? É muito importante, de fato. Deus criou tudo, que jeito? O poder da palavra. Sim. Gênesis 1:26 diz que nós somos formados à semelhança dele. Já para pensar o poder que tem as nossas palavras? É forte. Por isso quem reclama muitas coisas só piora. Isso é real. A minha mãe, a gente era pequenininho, morávamos de favor. Aquela escassez. Tinha vezes que tinha um par de chinelo. Ou meu irmão usava, ou era eu. Meu irmão 11 meses mais novo. Mas a minha mãe chamava assim. E eu pequenininho. Colocava a mão na minha cabeça e falava, filho, você vai trabalhar em escritório, você vai ser importante, você vai ter emprego bom, você vai crescer, você vai ser uma boa pessoa na sociedade. É de arrepiar. Minha mãe fazia isso. O meu pai, eu nunca vi o meu pai enganar uma pessoa, eu nunca vi o meu pai não pagar uma conta, eu nunca vi o meu pai comprar uma coisa que ele não podia. Tá vendo? Grande seu Carlos, hein? Nunca vi o meu pai comprar uma coisa que ele não podia. Sua mãe Isis. Ele. Então, e aí eu falo muito para os pais o seguinte, a maior forma de influenciar é pelo exemplo. Sim, é o exemplo. O que você fala tão alto que as pessoas não ouvem o que você diz. E não é só aquele exemplo que você vai preparado para mostrar, mas é o dia a dia, né? É o dia a dia. É justamente aquele momento de explosão, é aquele momento de raiva, é aquele momento de compreensão. Então eu devo demais mesmo aos meus pais, demais o exemplo que eles deram. Eles são pessoas incríveis. E os seus pais também são de Mogi Guaçu? Meus pais são de Mogi Guaçu, né? Meu pai, ele é funcionário público,
Nascido aqui no Sul. Ele nasceu em Santo André, mas Santo André, desde de novo ele foi É um Iguaçu naturalizado. A dona Eli nasceu aqui? Nasceu aqui. Excelente. E Prata da casa. a gente ama Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu não é nem muito grande, nem muito pequeno. É. Lá numa rota maravilhosa, São Paulo tá ali, Minas tá aqui. Estrategicamente colocado. Verdade. Tá morando. Você sabe que o vereador e presidente da Câmara, o Jefferson Luiz, ele tem uma comparação que eu acho maravilhosa. Ele fala que se Mogi Guaçu fosse um país, seria maior do que 28 países do mundo. Olha só. Em área territorial. Olha só. Porque nós somos maior que em território, nós somos maior que a cidade de Campinas. Sim, verdade. Campinas é menor territorialmente falando, mas tem mais população. Agora, Mogi Guaçu é o que você falou. Tem um corredor rodoviário maravilhoso, um ponto estratégico de logística. Falta pra gente aqui um grande esquema de logística, né? Um centro de distribuição. Mogi Guaçu realmente é uma cidade maravilhosa. Tem potencial para isso. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Tem total? Nossa, tem total. que bate-papo. Já nem tenho mais que fazer papel para anotar. Uma aula pra gente. Everton, de acordo com isso tudo que nós conversamos, né? Existe, bom, pelo menos eu acredito, que exista uma grande diferença entre ser uma pessoa persistente e uma pessoa insistente. A insistência vem para mim como algo cego, né? Você não sabe para onde você tá indo, você não tá prestando atenção no resultado e você continua fazendo. A persistência, ela é muito clara, né? Você tem um objetivo muito claro, você tem metas muito claras. Eu enxergo dessa forma. O que você entende isso também? Você também pensa dessa forma? O que você pensa sobre o insistente e o persistente? E como você identificar que você está sendo insistente em algo, né? Quando que é a hora de parar, de mudar a rota? Pamela, que pergunta sensacional. Algumas pessoas perguntam assim, quanto que o camarada é persistente e quanto que ele é teimoso? Exato. Muitas vezes nós estamos muito tempo num caminho também que não vale a pena, da teimosia. E faz parte do processo a gente ter algumas ideias, iniciar algumas coisas que que a gente tem que abordar o plano. Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa o quê na nossa vida? A gente precisa diagnosticar o que precisa ser feito. Segundo, definir como resolver aquilo e como chegar lá. Sim. Terceiro, executar. Quarto, perseverar naquele caminho, porque haverá dificuldades, mas tem um quinto para chegar no sucesso. Qual que é o quinto? É a flexibilidade. Às vezes, realmente, a gente precisa fazer uma leitura e parar com aquilo e voltar atrás. É natural na vida da gente. Uma pessoa que iniciou um curso, no meio do caminho percebeu que isso, que não é aquilo. Que não é aquilo. Natural. Você abriu um negócio, eu já abri negócio que eu parei. Depois de 4, 5 anos, ou depois de 1 ano. Já iniciei projetos que tive que parar. Às vezes o relacionamento, tá namorando lá e percebe que não está dando certo. Não dá certo. Mas a sua pergunta é extremamente difícil, porque você fala, o que ela quer que eu responda? Como é que eu sei que... Tá justa. Aí vai entrar a resposta que eu vou te dar agora, Pamela, ela é uma resposta para muitas coisas que envolvem sucesso. Chama-se motivação. Uhum. Tá? Quando uma pessoa sai de uma empresa, eu não acho errado ela sair da empresa. A questão é qual é o motivo. Sim. Uhum. Tô saindo porque eu tô chateado porque me falaram uma palavra. Motivo errado. Eu tô saindo porque outra empresa me ofereceu R$100 a mais. Motivo errado. Uhum. Se você tomou uma decisão por algo momentâneo, se a sua motivação é momentânea, eu tô decepcionado, chateado, você maximizou a probabilidade de errar. Se você terminou um relacionamento por causa daquilo que aconteceu ontem, você maximizou a probabilidade de errar. Se você parou um curso porque algum professor está tá te oprimindo emocionalmente, ou uma disciplina que você não gosta, ou porque você se apertou, motivação errada. Então, no fundo, até na lida com Deus é assim, Deus olha a motivação. Sim. Quando alguém está ofertando ou dizimando, não é o quando, mas é o motivo. É o motivo que Deus olha. Quando alguém faz algo para Deus, então é o motivo. Você está fazendo porque realmente a tua vida você entregou para Ele, quer que glorifique a Ele, ou porque você quer ali ser reconhecido, aplaudido e admirado? Então é isso que enxerga. Então, a questão que a gente tem que entender é a motivação. Por que você está perseverando nisso? Sim. Olha, eu estou perseverando nisso porque eu acredito nesse projeto,
tá calculado. Uhum. Eu abri uma empresa que foi 2 anos e meio perdendo dinheiro. Mas depois de 2 anos e meio, Decolou. decolou. O que foi esses 2 anos e meio? Só que a gente sabia. A gente sabia que era o tempo da gente aprender, de a gente evoluir administrativamente, comercialmente, identificar, parar com esse produto, acrescentar o que falta, tentar outro fornecedor, analisar a margem. Foi um processo. Isso é a flexibilização. E se eu tivesse parado? Não tinha tido sucesso. Então, mas qual é a motivação da gente não parar ali? Porque a gente sabia, estava medido. Tinha um objetivo claro. Tinha um objetivo muito claro, a gente sabia. Agora, quando que a gente está motivando errado? Quando que a gente está perseverando errado? Uhum. Eu não posso parar porque vão falar que minha empresa quebrou. Não posso perseverar por causa Da de opinião do vaidade. outro? Da opinião do outro, nunca. Tá dando errado, tô levando prejuízo. Não tô vendo perspectiva que o negócio vai melhorar. Não tem saída. O que me motiva é o que os outros vão falar? Sim. Motivo errado. Motivo errado. Então a gente tem que olhar muito para dentro, cara, entendeu? O que é que me motiva? Sim. O que é que me motiva? Eu não vou terminar esse relacionamento. Por qual motivo? Porque eu tenho uma dependência. Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Como é que vai ser? Motivo errado. Motivo errado. Então, o nosso maior zelo, o nosso maior cuidado deve sempre ser a motivação. Por que que eu estou investindo nisso? Eu não posso continuar no negócio só porque eu gastei muito dinheiro. Sim. Você vai continuar gastando? Porque os outros vão falar. falar isso, hein? Porque o que os outros vão falar, para, a gente já fechou várias lojas. Uhum. A gente não pode continuar com uma loja em uma cidade que está dando prejuízo, porque vão falar, tem total, fechou uma loja. Retrocedeu. Cara, não. De jeito nenhum. Eu acredito que o grande fracasso é você não aprender com essa quebra. Aí você fracassou. Sim. Agora, se você fechou, você aprendeu e você, traçou uma nova rota, então beleza, tá lindo, aprendeu. Pamela, excelente. Até os seus projetos que dão errado, na verdade, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem. Sim. Eu desafio os alunos o seguinte: durante 6 meses, elimine reclamação na tua vida. Depois você fala para eles se a sua vida melhorou ou não. Eu desafio alguém a falar, cara, parei de reclamar e minha vida não melhorou. E isso vale para quem está assistindo a gente agora também. Principalmente. Tem um livro, né? Acho que é O Milagre da Manhã, né? O Que Milagre aborda da muito Manhã, isso. ele aborda muito. O Milagre da Manhã, ele começa com uma trajetória de tragédia, sofreu demais um acidente, sofreu muito por meses e meses no hospital, sofreu fisicamente, mudou os seus hábitos, e ele fala, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquela tragédia. Olha só. Então, a tua fala, ela está perfeita. Existe uma palavra, poucas pessoas conhecem, mas é uma palavra que deveria nortear os nossos pensamentos e comportamentos. Chama serendipidade. Sabe o que significa serendipidade? Não, eu nem ouvi essa palavra. Também não. Serendipidade. Serendipidade. Olha, é importante, eu vou ensinar uma coisa. Valendo. A Pamela tá anotando. Mas a vida, todo dia você aprende algo. Esse é o bom da vida. Esse É o bom da vida. Corte isso. esse momento. Esse é o bom da porque vida. Eu vou ensinar uma coisa pro Alair. Não sei. corte esse momento. Não é só falar aí, não. Você vai ensinar pra mim, Gilberto, pra Pamela, provavelmente. E pra muita gente que tá assistindo ali, ó. Pessoal, ó, atenção aí, ó. Para aí, ó. Corte e vale um vídeo. Segura a caneca na mão. Vamos lá, repete a palavra, porque a Pamela vai anotar. Serendipidade. Pegou aí, Pamela? Peguei. Serendipidade é a capacidade de enxergar o lado bom das coisas. Ah, que legal. Eu sou um cara assim, viu? É mesmo. Já tá assim. A Eu não esposa, vejo nada de ruim, né? Otimista? a esposa liga e falou: queimou o motor do portão. Ótimo. Tava lento, tava antigo. Queimou a TV. Vou colocar um novo. Cara, que notícia boa. Comprou uma nova. Com LED agora. Alguém chega e fala assim, poxa, meu salário atrasou 2 dias. Que notícia boa. Ganhou 2 dias de juros. Oportunidade de você demonstrar que é compreensível, parceiro, flexível. Sim. Olha que bacana. Cancelaram a minha folga. Notícia boa. Oportunidade de você mostrar que você é um cara flexível. Pode contar com você. Olha que legal. A capacidade de enxergar o lado bom furou o pneu no caminho. Um lado positivo Ótimo, de tá todas me as coisas. livrando de algum acidente. Tá Eu tenho essa frase comigo. Cara, maravilhoso. É maravilhoso. E isso está na Bíblia, Romanos 8:28. Romanos 8:28 é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem. Isso vale para o luto. Você já perdeu pessoa querida na tua vida? Já. Já perdeu? Diante disso, você tem uma escolha a fazer.
lamentar a ausência daqui para frente ou ser grato pelo privilégio que teve durante Meu toda a irmão vida. fala isso. Meu irmão fala isso com a morte do meu pai. Meu irmão fala isso. E ontem ele comentou isso ainda. Tem gente que Eu perde. sou grato por todas as surras que ele me deu, por todas as correções que ele me deu. Meu irmão mais velho sofreu bem mais do que eu. Seu pai já partiu. Meu pai partiu há 3 anos. Você Meu irmão fala isso. tinha quantos anos quando ele faleceu? 39. 39. Você vai ter que escolher, meu querido. Agradecer pelos 39. Quantos não tiveram pai durante 39 anos? Pois é, Eu. exatamente. Vamos aqui do lado. Você vai agradecer os 39 anos ou lamentar a ausência? Agora, é difícil? É difícil. Porque até na cama tava dando conselhos pra gente. É muito difícil o luto. É o mais difícil da vida. E eu apelo para as pessoas o seguinte: as pessoas que você ama, todas vão partir. Você também. Isso é verdade. A dor da perda é grande, mas tem uma dor pior que o arrependimento. Sem dúvida. Eu espero que quando você esteja despedindo da pessoa que é importante na tua vida, você sinta só saudade, não arrependimento. Exatamente. E aí vou falar uma frase para vocês que eu gosto de, às vezes, terminar a aula e a palestra com essa reflexão. O que é sabedoria, na minha opinião? Sabedoria. Capacidade de reconhecer o valor antes de perder. Nossa, perfeito. Alguém nos condenou, eu não sei porquê, É verdade. a só reconhecer o valor depois que perde. Depois que perde. Depois que Vai mandar flores depois. o casamento acabou. Dá valor depois que perde. Depois que perde o emprego. Depois que perde algo que é importante. Depois que perde aquela pessoa querida. Nossa, é exatamente isso. É o famoso eu era feliz e não sabia. E não sabia. Sabedoria, a capacidade de reconhecer o valor antes de perder. Por isso que eu vou visitar meus pais, eu vou falar com eles, eu vou falar que amo, porque quando eles partirem, eu quero sentir só saudade. Tem uma música do Traje a Rigor que me fez lembrar agora. Eu não lembro qual é o nome da música, mas eu lembro que ele fala assim: já que você tá na beira do abismo, boa hora para aprender paraquedismo. Olha só. Tem mais uma frase assim. Já que o barco vai afundar, boa hora para dar uma nadada, uma coisa assim. Uma música dos anos 80 do Traje Rigor, que é dessas que a gente, quando criança, cantava sem saber o que estava cantando. Agora me veio à cabeça essa frase. E a gente criou um meme do pastor Nicelso. Há uns 15 anos atrás, ele estava na chácara, ele foi jogar foi fazer uma jogada de sinuca, e ele falou, e ele joga bem, o Zezinho joga bem, e ele falou assim: vocês vão ver. Eu vou bater nessa bola aqui, vai bater aqui, vai parar aqui, vai derrubar aquela. Tá. Quando ele bateu, não aconteceu nada do que ele falou. Só que ele soltou um meme. Que nem existia essa palavra meme na época. Ele falou: foi até bom? Então, cada vez que acontece um negócio ruim hoje, lá ele brinca assim: foi até bom? Foi até bom? Foi até bom. Aprendemos com o pastor Nicelso. Então, eu não tenho dúvida o quanto que a reclamação adoece. Eu desafio as pessoas, não reclame de absolutamente nada. Isso é legal. Se eu acredito na palavra de Deus, e a Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, todas. Não excluiu as ruins. Não, todas. Todas. Então, eu não vou questionar. Perdi dinheiro, tá ótimo. Prestei dinheiro para um camarada, o camarada morreu. Nossa senhora. Era o risco. Então, eu vou agradecer pelo tempo que ele fez na minha vida, vou agradecer por ter tido a oportunidade de contribuir de alguma forma, porque, na verdade, Pude ajudar. o que a gente tem que não vem de Deus? Absolutamente nada. A gente não leva nada. O agradecimento é melhor que o arrependimento. Então, essa sua frase já dá um belo vídeo. Então, é isso. Todas as coisas cooperam. E serendipidade é isso, tá? Serendipidade é a capacidade de enxergar o lado bom das coisas. Posso falar uma Deve. 100%. Eu ainda tenho espaço aqui. Serenidade, Pablo. Serenidade. Essa é um pouco mais comum. Essa é mais comum. A palavra serenidade está na primeira frase da oração do pessoal do AA. Sim. Isso tem tudo a ver com sucesso. O pessoal da AA, eles têm uma oração que chama Oração da Serenidade. E a primeira frase é: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para discernir uma da outra. Que legal, hein? Top, hein? Isso te leva para o sucesso. É a oração da serenidade? Oração da serenidade. Isso te leva para o sucesso. Sabe por quê? A gente gasta tempo e energia em coisas que não podem ser mudadas. Exato. É verdade. E aí você não chega no sucesso. Por quê? Você quer mudar o outro, você quer mudar o passado.
Você quer mudar algo que não está nas suas mãos. E a filosofia estoica, ela ensina isso, tá? Concentre naquilo que cabe a você. Gaste tempo e energia naquilo. O que eu posso fazer? Nada. Às vezes eu sofro um pouquinho com isso. Eu quero que tudo fique dentro do jeito que eu quero, né, Pamela? Controlador, ele quer tudo eu sou do jeito. controlador. Mas, nossa, mas aí fugiu. Poxa, fugiu da minha mão. Nossa. E aí eu brinco lá na empresa, alguém chega e fala, eu tô com um problema assim, ó, não tem como resolver. Então, ótimo, tem como resolver. Tá resolvido. Já era. Eu falo, você consegue resolver em 5 minutos? Não, então não vale 5 minutos de preocupação. Pronto. Aí, Isso aí. Mas o que me chama a atenção na frase da serenidade é aceitar as coisas que eu não consigo mudar, coragem para mudar as que eu posso, só que o terceiro ponto me chama a atenção. Sabedoria para eu discernir. Isso te leva para o sucesso, senão você vai estar gastando tempo naquilo que não vai. E concluindo a resposta da Pamela, então eu entendo, Pamela, que diante de tudo isso é a motivação. Se você entendeu, eu já parei a empresa porque eu entendi que ela não ia para outro patamar mais. Valeu. Não me arrependo de ter aberto a empresa. Alguma sim. Não gosto daquela frase, não me arrependo de nada. Não gosto. Eu acho que a gente tem que... Somos arrependimentos. Arrependimentos são aprendizados. Não é ficar remoendo. É dizer, o arrependimento o que é? Hoje eu não faria. Sim. Daquela forma. Sim. Então eu me arrependo de algumas coisas. Eu acredito que o arrependimento ele vem, de certa maneira, com uma visão analítica sobre os seus passos. Sim. Isso. Né? Então Isso. você analisa o que você fez, né? Discerne ali e beleza, coloca na lista de arrependimento. E tá lindo, vida que segue. E pegando essa deixa da Pamela, o Everton, você falou que já fechou lojas e tal, porque não estava dando certo, reconheceram que não estava dando certo. Você chegou a reconhecer algum padrão de comportamento numa loja ou em mais de uma loja? Você fala, eu já vi isso acontecer e não vai dar certo. Existe isso nesse ramo? Existe sim. Padrão ou cada caso é um caso? Existe sim. Só que o que acontece? A gente erra. Então, a nossa visão, muitas vezes, a gente não vai impor. Porque eu posso estar equivocado. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com e-commerce. Eu fiquei durante 2 anos falando pro Zezinho, para que isso aí não larga mal. Não vira nada. Não, larga mal. Isso foi antes de 2019? Foi em 2020. Foi quando teve a pandemia. Já era uma ideia, quando veio a pandemia, não, vamos comprar. É por isso que eu perguntei o ano. Mas até o início desse ano, não acertava a mão. É difícil acertar. Difícil. Por quê? Não é qualquer produto. Você encontrar um produto que você consegue. Você tinha contratado a Clique lá na época ou não? Não tínhamos contratado a Clique, senão seria muito mais rápido. Esse foi. Foi isso aí. Jabá pro João, hein? Ei, João, a dívida tá crescendo. Por que existe a consultoria ou o especialista? Ele vai encurtar o caminho de quem não sabe, vai demorar tempo para aprender. Exatamente. Não estou duvidando que você pode chegar lá, só que você vai ter que aguentar pagar para aprender. Eu fui teimoso uma vez. Em 2020, eu fui para uma região com a empresa, quase 850 quilômetros de distância. Pamela, vamos para lá, vai dar certo lá também. O cara falou que o contrato... Fechei o contrato, pessoal, lá. Olha aí, 15 dias da equipe sofrendo, vai. Rapaz de Deus. O contrato continua, mas não compensa ir lá, é muito longe. É muito longe, né? Ficou uma linguiça esticada no nosso negócio. Entendi. E aí eu nem considero essa cidade no raio de 46 que a gente opera com o nosso negócio. Perfeito. Então, assim, Alex, o que acontece? Às vezes a gente tem uma ideia, um projeto que a gente pensa que não vai dar certo. Só que se tiver pessoas boas acreditando, a gente acaba entrando, mas eu não posso ficar ali. Não, sabia que não ia dar certo. Não vai. Não. Isso. Sim. Perfeito. Já que tá ali, vamos colocar sintonia no negócio para fazer acontecer. A minha história no ponto, pessoas, a minha história no ponto novo é bem isso que você descreveu agora. Quando eu fui para lá em 2018, eu fui junto com o e-commerce, junto com o aplicativo. O self-checkout já estava lá. O primeiro supermercado aqui na região por um self-checkout foi o Ponto Novo, acho que foi em 2017. Eu fui para 2018 lá com o lançamento do aplicativo e do e-commerce. O Adriano falou assim, olha, a gente tem aqui essa vaga no marketing, você vem com a gente, mas eu te quero focado nisso. Nesses dois pontos aí, que era o e-commerce e o aplicativo. O aplicativo. E eu não acreditava nisso.
falei, meu Deus, mas não é assim que eu trabalho. O Gilberto sabe, a gente trabalha de chão de loja, vendendo, dona de casa, chefe de família, tal, pegando ali, captando o cliente ali, agradando ele e mantendo ele, né? Mas foi a história do Ponto Novo que me fez mudar de opinião, mudar de ideia, de ponto de vista. E a pandemia, quando veio, que foi o boom do e-commerce lá no Ponto Novo, mostrou que eles estavam no caminho certo. Então, isso aconteceu comigo na prática. Eu aprendi isso na prática, contrariando todas as teorias aí. Mas cada negócio tem um jeito, né? Para um dar certo, para outro não dá certo. É a flexibilidade que o Everton falou. Sim. Tem que ter essa flexibilidade. Deixa eu aproveitar o gancho que o Everton falou aí de pessoas, e aí eu tenho uma pergunta. O que você colocaria em número de porcentagem a importância de pessoas e o ambiente onde você está inserido que contribuem para o seu sucesso? Porque, para mim, né, eu venho da área da psicologia, então, para mim, o ambiente, ele te faz performar, né? Eu acredito nisso. Então, qual o tamanho da importância que você coloca para isso, entre as pessoas que você mantém ao seu lado e o ambiente onde você está? Legal. Nós somos seres influenciáveis e influenciadores. Sim. Então, a gente precisa aprender realmente a filtrar quem convive, porque você vai ficando parecido. Sim. Então, eu trabalho com o Zezinho, por exemplo. O Zezinho é um cara... Ele me ensinou uma frase uma vez assim: aonde você quer chegar, sua mente tem que chegar primeiro. Isso é verdade. Top. Ele é extremamente sonhador, cheio de ideias, cheio de projetos. Ele vê coisas que... Eu sou muito mais seguro. Muito pé no chão. Sou muito medroso. Eu sou pé no freio mesmo. E ele é sonhador, ele acredita, ele vai pra cima. Tem hora que eu falo, tá bom, né? Vamos junto. E a gente vai ficando parecido. Se você caminhar com pessoas que só reclamam, sem perceber, daqui a pouco você vai reclamar também. Então, eu acredito exatamente nisso. Por isso, Pamela, que a primeira coisa que eu faço na hora de contratar alguém, a experiência ela é legal, mas não é mais importante. O serviço a gente ensina. É que o ser humano que é aquele ali gosta de viver, gosta da vida, gosta de contribuir. Então, que ser humano é ele, independente da religião. Uhum. A gente tem profissionais de várias religiões, independente de qualquer escolha que faça na vida, mas que ser humano é. Sim. Então, precisa ser gente que gosta de viver. Perfeito. Tá? Perfeito. E aí, sorriso no rosto, né? É isso. E uma das maiores características que a gente tem que ter é a humildade. O que é humildade? Não é o jeito que fala, a roupa que veste, a casa que mora. Uhum. Humildade é reconhecer que erra. Humildade é aprender com quem tem Sim. menos experiência. Todo mundo. Sim. Ó, quem sou eu perto de vocês? E aí vocês aprenderam uma palavra comigo hoje. Olha que incrível. E nós aqui nos admirando. Que felicidade. E às vezes o camarada tem 20 anos de empresa, alguém chegou ontem e falou uma coisa que você nunca tinha pensado. E mudou Sim. tudo, né? Mudou todo o cenário. Exatamente isso. Extraordinário. E você tem que estar aberto, né? Pra ficar antena, captando esse momento. Porque se você ignorar esse momento, você perde, né? Eu uso uma frase assim, na empresa a gente tem que ter o quê? Uma usina de ideias. Uma usina de ideias. Usina de ideias. Então, E fazer isso que a Pâmela tá fazendo. exato, cada colaborador vai lá, traz a sua ideia que você acha que pode melhorar. Isso. Como poderia ser? Porque sempre sai uma ideia que a gente vai colocar em E prática. às vezes a primeira ideia é ridícula, Exato. mas inspirou alguém a ter uma ideia ruim, que inspirou alguém a ter uma ideia tolerável, que inspirou alguém a ter uma ideia boa, que inspirou alguém a ter uma ideia excelente. Exato. Aí começou no primeiro cara lá que falou um absurdo. Isso que ele quer fazer é um absurdo, mas leva aquele projeto de sucesso. É sempre É o assim. caminho. É a contribuição, né? É o brainstorm. a contribuição. Essa época do ano no marketing, eles fazem o brainstorm, né? Que é a tempestade de ideias, a usina de ideias que você acabou de falar. Para fazer, a mesa de boteco, para fazer o planejamento para outro ano, né? É isso mesmo. É bem legal isso. É top. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto, né, cara? Nunca achar que a gente sabe mais que o outro. Nunca. Que aquele... No dia que você souber tudo, sinto te dizer, você já não estará mais aqui. Perfeito. No dia que você deixa de aprender, você deixou de estar Eu aqui. gosto muito de uma frase de Isaac Newton que diz assim: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Nossa, eu amo essa frase. É exatamente isso. E nós temos o pó de sucesso que fica gravado, que as pessoas podem voltar, podem recorrer. Tem os recortes. Ai, eu vou assistir muito. Eu vou assistir muito esse. Peraí, eu já ouvi algo assim. Sim. Foi com o professor Everton. Peraí que eu vou procurar lá. Olha, Saber de sucesso. Não, olha que legal. Quando ele viu que eu postei, o pessoal viu que eu postei que ele estaria conosco, aí um amigo dele, em comum comigo hoje, é um pastor da igreja que eu frequento, ele falou assim, fala de mim pra ele, o Zequinha.
A Zequinha. Grande Zequinha, cara. Zequinha, eu tava falando do Zequinha esses dias, gente. Tava falando do Zequinha Aí, ó, esses tá dias. vendo? Trabalhei com o Zequinha 23 anos atrás, ele tirava tanto sarro de mim, por causa da minha fé. Falei, Zequinha, pode tirar sarro, não tem problema. Tava profetizando. E é o dia que a fé entrar no meu Legal. coração, você vai ficar mais crente que eu. E hoje. Dito e feito. Grande abraço pro Zequinha. Isso aí. Zequinha. O Everton, hoje, né, nós possuímos acesso à informação, a conteúdo, a conhecimento de várias maneiras. Inclusive, esse podcast é voltado justamente para isso. Eu gostaria de saber de você que tem vasta experiência no assunto. 2 livros que você indicaria para quem está assistindo, que gostaria de começar aí esse processo de lapidação nesse assunto que é tão importante, né? 2 livros que você indicaria a leitura. Nossa. Só 2 é difícil, né? No ano passado eu li 22 livros, além de ler a Bíblia toda. Uau. E alguns livros realmente... Mas eu vou indicar 2. Tá. Tem um livro que demorou muito, como eu não falo palavrão, então demorou muito para eu ler. Todo mundo fala, lê esse livro que é bom, lê esse livro que é bom. E eu falo, não vou ler não, porque é palavrão o tema dele. Mas acabei lendo. Extraordinário. Chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Do Mark Manson. Putz, eu li esse livro. Esse Muito livro é bom. extraordinário. Não é ligar o foda-se pra tudo. É já exatamente identificar o que é importante. Ligar pro resto. É verdade. Esse livro é Esse extraordinário. livro é muito bom. Agora, tem um outro livro incrível, mas que esse todo mundo devia ser obrigado a ler. Que chama Antes de Partir. Da Brownware. Tem um outro Antes de Partir que não é esse. Esse é o da Brownware. Brownware, ela foi uma cuidadora. Ela cuidou de alguém que estava para morrer, cuidou de outro, acabou criando essa fama de cuidar de quem estava para morrer. Olha só. Hoje ela é palestrante, é uma cuidadora australiana. E ela conta 17 histórias de pessoas que ela cuidou, pessoas enganadas. E ela foi cuidadora. E ela descobriu em comum os 5 maiores arrependimentos de quem está para morrer. Olha que interessante. Em comum. Top, né? Os 5 maiores. Quais eram os 5 maiores arrependimentos? Quem estava para morrer? E ela fala o seguinte, eu estou escrevendo isso para que você, leitor, não tenha esse arrependimento no final. Esse erro. Olha que top. E aí eu vou dar um spoiler, porque mesmo eu falando os 5 arrependimentos, vale a pena Sim, ler. com certeza. Vale a pena ler. Por tudo que ela conta ali. O livro é emocionante, é A sensacional. imersão nas histórias. Maravilhoso. A gente entra no cenário, né? Os 5 maiores arrependimentos de quem está para morrer. Vou falar de trás para frente. O 5º maior arrependimento, as pessoas diziam assim, eu devia ter me permitido ser mais feliz. Olha aí. Sabe gente sisuda, que reclama, que Sim. leva briga por causa de pouca coisa. Então as pessoas falavam, poxa, eu devia ter me permitido ser mais feliz. O 4º maior arrependimento, quem estava para morrer, as pessoas diziam o seguinte, eu deveria ter mantido contato com os meus amigos. Poxa vida. E ali ela conta de pessoas que... E de fato a gente Que sente relata falta pra- dos amigos mesmo. Você não precisa ter 5 mil. Exato. Tem Muitos alguns... amigos. Né? Eu tenho vários amigos, mas eu tenho muitos amigos, não são 200, 300, mas eu tenho algumas dezenas de amigos que, quando eu preciso, Tá ali com você. eu posso contar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu amo demais, ele chama José Messias da Silva Neto. Zé Messias, qual é Zé Messias? É um cara que, quando eu tô meio estressado, eu não tô legal, Zé, vamos almoçar junto hoje, cara, eu quero pagar um almoço pra você, só pra nós ficar junto. Só pra nós ficar junto, não é conversa de várias coisas aí, vai uma conversa de terra plana, mas vamos conversar. É um cara extremamente calmo, ele é genro do pastor de Celso. Um cara maravilhoso. Eu tenho alguns amigos e que eu não quero perder contato. Não sabe de ligar, vamos estar juntos, vamos estar juntos. Sim. E ela fala sobre esse 4º arrependimento. 3º maior arrependimento. As pessoas diziam para ela o seguinte, eu deveria ter expressado os meus sentimentos. Poxa vida. E aí ela conta de pai que nunca falou pro filho que amava. Sim. Que nunca falou Tem essa de dificuldade. orgulho. E isso é extraordinário. O 2º maior arrependimento. Eu deveria ter trabalhado menos. Olha isso. E ela conta de gente que o cara já tinha aposentado. E continua trabalhando. E a mulher, a vida financeira já estava estável. A mulher esperando as viagens prometidas. E o cara não largava o trabalho. E de repente, Fatos reais. já estava no fim da vida.
E esse caso mesmo foi, nossa, muito forte, porque a Brownware, ela foi cuidadora desse cara. E esse camarada contou pra ela que eu prometi pra minha esposa que ia viajar. Um dia eu cheguei, ela tava chorando com o plano de viagem. E eu olhei pra ela e percebi que ela já tinha envelhecido, eu também. E eu fiz uma promessa pra ela. Amor, me dá um ano. Ele não precisava mais de dinheiro, mas ele gostava do status que a vida profissional dá. Me dá um ano. Em um ano eu paro de trabalhar. Ela falou, você promete? Prometo. Ela começou a organizar as viagens. Só que com 3 meses ela adoeceu. Meu Deus. E o médico chama e fala, olha, Meu Deus. não tem 2 meses de vida. Não vai poder viajar. Aí ele sai do trabalho e ela adoece, não consegue viajar. E a Brownware conta o dia que ela estava inchando, o médico manda ela tirar a aliança do dedo que nunca tinha tirado. Poxa vida. Aí ele vai lá, com a linha, com sabonete, tira a aliança da esposa. A esposa morre e ele nunca deu a ela a viagem que prometeu. E o tempo não volta mais. Não. Esse foi o segundo maior arrependimento, de ter trabalhado menos. E o maior arrependimento de todos. O maior arrependimento de todos. As pessoas diziam o seguinte, eu deveria ter vivido a vida que eu queria. E não a vida que os outros queriam que eu vivesse. Olha isso. Isso é forte, hein? É forte. Então esse livro, ele é extraordinário. Ele é muito bom. Muito bom. Então eu adoro ler livro. Eu também. Livro ajuda a gente É demais. uma Então, imersão. Eu também. É uma autorreflexão, né? tem outros livros muito bacana. Hoje tem um livro que está fazendo muito sucesso, que é o livro chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu estou com ele engatilhado para começar a Muito leitura. bom. Ela conta, foi quem que é a autora, professora de psicologia lá de Stanford. Pamela Bellani. Não é. Ainda não. Ainda não. Ela conta vários cases de sucesso. E ela fala muito sobre isso no livro, tá? Ela conta até de uma professora de balé que escolhia as suas alunas numa escola super famosa na Rússia, não pela habilidade no balé, mas pela capacidade de lidar com críticas. Que legal, cara. A Brené Brown fala muito sobre isso, né? Sobre lidar com o fracasso. Eu gosto demais dos livros e de documentário dela. Eu sou De volta ao box é o quanto a pessoa aguenta apanhar, né? Qual é a dica que você dá com todas essas suas responsabilidades, com todo esse seu tempo escasso, para a pessoa que não tem o hábito de ler? Como é que ela consegue desenvolver esse hábito de ler? O próprio Leu 22 livros ano passado. Li 22 livros. Mais a Bíblia. Mais a Bíblia inteira. Mais a Bíblia inteira? Mais a Bíblia toda. E as pessoas até perguntam, né? Poxa, você gerencia uma rede de lojas, você tem as suas lojas, você tem uma empresa de palestra, você dá aula na faculdade, você dá aula na pós. Foi o que eu pensei. Você é pastor de igreja, você dá aula na escola bíblica, você é tesoureiro da igreja, você é tesoureiro do campo, você é casado, você tem filhos. Você não dorme. Como que você faz toda hora? Aí eu brinco assim, faz tudo mais ou menos. Que dá certo. Não, é que assim, eu não perco tempo com redes sociais. Meu Facebook, Instagram, no máximo vai ter algumas postagens de palestra, mas não de passeios. Eu sou muito crítico das redes sociais. As redes sociais, ela veio ao encontro desse mal do ser humano, que é o ego, que é o egoísmo. Localizou isso. Demais. Então as pessoas já querem. Nós temos jovens aí que o dia é feliz ou não, dependendo da quantidade de curtidas que deu. Perfeitamente. Então, eu atendi adolescente que criou 80 fakes. Pra ele curtir ele mesmo. Meu pai. Meu Deus. Então, eu fiz alguns passeios maravilhosos. Não tem nada lá. Não tem nada. Eu questiono o seguinte nas palestras. Inveja é um bom sentimento? Claro que não. E por que a gente quer causar nos outros? Que é causa, né? Que é o que as redes sociais mais fazem. Por que a gente quer? E aí, as pessoas que estão olhando lá pegam uma vida mentirosa, que é só dos momentos bons, e o seu subconsciente, assim, tá vendo? A vida de todo mundo tá boa. E a minha? Só a minha tá, ó. Então, eu não uso. A única coisa que eu uso é TikTok eu acho extraordinário, porque o TikTok, ele faz uma leitura do que eu gosto e ele só passa a me entregar aquilo. Exatamente. Então, eu abro o TikTok, só tem aquilo que eu gosto. Isso é legal. E tem muita gente boa lá no TikTok. Então, o que não presta, ele nem me entrega, porque a primeira vez que ele mostrou, eu pulei, não curti e tal. Então, no TikTok... Então, eu não perco muito tempo com isso, então eu vou administrando.
Sobre a leitura, a sua pergunta é o seguinte: qual é o problema? As pessoas não têm o hábito de ler, mas elas ouvem um podcast desse, elas vão numa palestra e falam assim: beleza, vou ler 10 livros esse ano. Não vai. Não vai. Porque não é hábito dela. O que é um hábito? Um hábito é um padrão de comportamento estabelecido pela nossa trajetória de vida que dispensa calma. Hábito é aquilo que você faz sem nem ser pensou, naturalmente. Então, o que acontece? Começa pouco. Começa pouco. Leia, leia ali. Pegue algo do seu interesse. Você sabe que se a gente ler 2 páginas por dia, você vai ler 4 livros no ano. Olha aí. Sim. Então, assim, quando você toma café de manhã, cara, lê 2 páginas. Só Pega isso. 2 páginas do livro e lê. E reflete sobre aquilo ali. Eu também não tinha hábito de ler no passado. Aí, quando fui fazer psicologia, tinha que ler. Não tem como, ele Foi 1 livro no ano, depois 2, depois 3, depois... Aí, no ano retrasado foram 7 livros, no ano passado foram 22, mais a leitura da Bíblia, que fazia tempo que eu não lia ela inteira. Ali, você pode pegar todos esses livros de sucesso aí, ó. Troca só por provérbios que você já tá feliz na vida. Isso é legal. Você já tá tudo lá. É tudo tirado de lá, né? Eu ganhei um livro de um... Depois eu vim a saber que ele era estudante de psicologia, não sabia. Um grande amigo meu, Celso Ribeiro, radialista, trabalha na prefeitura há muitos anos, trabalhou com meu pai, uma pessoa que eu admiro. E um dia ele me deu um livro. Falou: esse livro aqui é meu, eu quero te dar de presente. Eu ganhei esse livro dele. E aí esse livro é do Augusto Cury, Códigos da Inteligência. Nossa, perfeito. Ele falou para mim: quero que você leia 2 páginas por dia. Tá vendo? Você tocou no assunto, eu lembrei. 2 páginas por dia. Eu não conseguia ler 2 páginas por dia, cara. Você não parava de... capítulo inteiro, porque foi tão envolvente. Legal. Ele falou para mim um dia assim: você é um poeta, você não sabe disso, você é um poeta. Um dia eu elogiei a lua cheia para ele. Aí ele veio falar isso para mim: você é um poeta, você tem um lado sensível que você não identificou ainda. Aí ele me deu esse livro. Leia esse livro que é para você. Legal. E aí, com 2 páginas por dia, que foi a dica que ele me deu, que o Everton acabou de falar aí, coincidentemente, eu acabei me envolvendo no código. Isso aconteceu 10 anos atrás. Ele fala lá, o Augusto Cury fala aí o seguinte: você não consegue gerenciar suas emoções. Só que as emoções são fruto dos seus pensamentos. Perfeitamente. Se você gerenciar o que você pensa, é isso que... são os pensamentos que geram as emoções. E a gente imagina sempre o pior do que a realidade é. Sim. Então, filtra o que você pensa. Exatamente. E foi com essa dica, de 2 páginas por dia. E aí você se envolve, né? E vai mais além de 2 páginas. É maravilhoso. É maravilhoso. O café é extraordinário. Bom, meninos, eu estou extasiada com esse podcast. Eu fico entristecida em ter que encerrar. Tá difícil ter que encerrar. Mas já fica o convite para o próximo podcast com um outro assunto. Eu falo muito, né? Imagina! Não, você não fala, você dá aula. Lecionou. É diferente. Mas é as claro. pessoas que querem assistir a sua palestra, além dos pais e alunos do Mackenzie, evidentemente, no qual eu já estou inserido, como é que faz para localizar o professor Everton Guimarães? Então, hoje a gente... Primeiro, um lugar que eu mais palestro que é aberto ao público é a própria igreja, né? Na igreja a gente faz tantas pregações religiosas quanto palestra de prevenção ao suicídio. Isso é fundamental. Palestra para a família a gente faz muito na igreja, não só na nossa, como em outras. E quando eu vou em outras igrejas, obviamente que eu nunca cobro nada, porque é para o reino. Então a gente faz esse tipo de trabalho. Falando sobre família, agora eu quero indicar um livro que é para família. Tá. As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é extraordinário. Eu tenho uma palestra desse tema, 5 linguagens do amor. Porque cada pessoa se sente amada de uma forma. Sim. O problema é que a gente não é eficaz na forma que ama. Então, se eu amar minha esposa à minha maneira, ela não vai se sentir amada. Perfeitamente. Baseado nisso, eu criei uma frase que é um capítulo do livro que eu estou escrevendo. A frase é o seguinte: se você ama alguém e essa pessoa não se sente amada, envolva o seu sentimento. Eu começo a palestra assim. É bem isso mesmo. Levante a mão o marido que ama a esposa. Eles levantam a mão, sobe na cadeira, levanta as 2 mãos. Isso não interessa. Sabe o que é importante? Cadê a esposa que se sente amada? Essa é a questão. Essa é a questão mesmo. Eu atendo jovens que acham que o pai e a mãe não amam. É só conversa para corrigir, para dar bronca. Perfeitamente. Então, o meu amor não pode ficar aqui dentro. Tem que ser para fora, né? Porque amor não é sentimento. Tanto que a Bíblia, ela fala o seguinte: você tem que amar o seu inimigo. Ela não obriga você a gostar. Pode ter gente que você não gosta. Sim. Só que você tem que amar.
Uhum. Porque amar não é sentimento, amar é entrega. É entrega. É entrega. Para os gregos havia vários tipos de amor. Sim. Algumas narrativas bíblicas, você vê Jesus e Pedro conversando sobre amor. Jesus estava falando do amor ágape e Pedro estava falando do amor filos. O amor filos é apreciar. O amor ágape não, o amor ágape é entregar. E esse amor que a gente tem que ter pelo outro é o ágape, é a entrega. Então, as 5 linguagens do amor é o seguinte: como que o outro se sente amado? Eu tenho que descobrir como que o outro se sente amado. Então, ali eles falam 5 linguagens, que é palavras de afirmação, tempo de qualidade, formas de servir, receber presentes e toque físico. Sim. Aí eu casei. Eu sou toque físico. Eu sou amado quando eu sou tocado, quando eu recebo carinho. A minha esposa é tempo de qualidade. Uhum. E aí, como é que faz? Aí eu vou amá-la do meu jeito, ela vai me amar do jeito dela e a gente não se sente amado. Então esse livro para relacionamento é extraordinário. E para as palestras também. Então a gente palestra temas assim na igreja também, como ministro também, pregação. E aí, o meu irmão, nós temos uma empresa, a gente faz palestra nas empresas. Então as empresas contratam, liderança, legal. motivação, vendas, negociação. Uhum. A gente faz. A gente tem um curso muito legal também, que é o de oratória e o de... Nossa, Que bacana. O de excepcional. oratória e o de memorização. Curso de Olha, memorização. muito bom. É muito. Eu tenho vários alunos que depois do curso passaram no concurso público. Então isso também é muito legal. Então a gente está aí nas associações comerciais, nas empresas, no colégio, tentando contribuir, né? Porque a gente veio para isso. Para contribuir. Deixa eu finalizar, é claro, agradecendo, deixando o convite para um próximo podcast, né? Tem história. Que tem muita coisa ainda para agregar, mas a minha pergunta é a seguinte: se o Everton de hoje pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar para conversar com o Everton lá atrás, qual seria o conselho que você daria para ele? Nossa, que pergunta difícil. Pamela é conhecida pelas perguntas profundas. E ela faz a pergunta na velocidade da clique, viu? Não estava aí. Não tem tempo de pensar, não. Tem que responder. Ia ter uma conversa de horas para não fazer tanta coisa errada que eu já fiz. Eu já fui... Nossa, lógico, não legalmente errado, mas... já me equivoquei em colocações, mas eu acho que algumas coisas que eu tenho aprendido recentemente, eu gostaria de ter aprendido antes, na verdade. Eu já fui muito teimoso já também, de ter uma... Eu já fui isso. É assim que eu penso, pronto, acabou. Eu acho que seria... Inflexível? Já fui teimoso. Quem me ensinou demais foi o pastor Elias, demais. O pastor Elias é uma pessoa extremamente iluminada. Quantas vezes eu liderando, eu queria tirar satisfação, queria resolver, queria debater. Responder. E o pastor Elias falava assim: calma, não é assim. Um dia você vai entender que as coisas não são assim. Você tem que relevar. Eu não conheço um ser humano de ajudar tanto quem fala mal dele igual o pastor Elias. Com certeza. Alguém tá falando mal do pastor Elias, ele sabe. E ele tá lá ajudando. Ele dá outra face, né? Quem conhece a história do pastor Elias sabe bem o que você está falando. Por quê? Mas sabe por quê? Porque ele não está querendo reverter situação nenhuma. Perfeitamente. É a natureza dele. Deus deu esse dom para ele. Ele gosta de fazer, de servir. Não interessa se a pessoa vai gostar dele, não vai gostar dele, fala mal, não fala mal. Então, algumas coisas eu queria ter aprendido antes. Eu acho que é essa questão é que assim, a gente quando é jovem, a gente acha que sabe tudo. Sim. Depois você começa... Você entende que o tá vazio. Na faculdade, principalmente turmas de direito e de psicologia. No primeiro ano, você acha que já sabe tudo. Nossa, você jura? Tem certeza. No último ano, você sabe de sentimento, não sabe nada. Verdade. Quem dizia isso aí era o pintor, como é que é o nome do... O Davi? O Leonardo da Vinci, o do Titanic. Não, era outro Leonardo. O Leonardo da Vinci, ele falava assim: um pouco de conhecimento traz arrogância, muito conhecimento traz humildade. Exatamente. Quando você conhece pouco, você já... Eu passei por essa fase. Eu passei por essa fase de eu tenho minhas ideias, assim que eu penso e ninguém me muda. A cada dia eu falo: meu Deus, como eu sei tudo. A gente aprende um pouco mais, né? O pouco que eu tenho o sentimento que o pouco que eu sei, eu tô equivocado. Esse é o meu sentimento. Acho que eu daria esse conselho. Mas aí, moleque, baixa a bola aí que não sabe nada. Nossa, extraordinário. Extraordinário. É isso. É legal conhecer esse lado do professor Everton humanizado. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Parabéns por levar isso aí para as pessoas.
Que é isso, hoje a gente tenta aconselhar coisa que a gente queria que lá atrás alguém tivesse falado pra gente, encurtava caminho, né? Encurtava caminho. E um bate-papo desse traz essa clareza, a realidade das pessoas. É isso aí. É isso. Então bora para o final, né, Pan? Vamos finalizar nosso podcast de hoje. Sim. Com Everton Guimarães, um extremamente aí amigo e top. Nossa, Você não deixe de assistir todos os detalhes que ele falou sobre tudo nela e foi profundo. E a gente quer saber também a opinião das pessoas que estão assistindo. Exatamente. Então escreve seu comentário aí. Deixem suas perguntas aí. O que você espera do programa, o que você quer do programa, o que você achou do nosso entrevistado até. Para ele dar um feedback também. É isso aí. E vamos finalizar olhando, fazendo aquele brinde com a nossa caneca aí. O brinde do sucesso. Vamos lá, Everton. Até semana que vem, gente.